Bom, o Felipe, ele atua como machine learning designer, né, em uma empresa de inteligência artificial chamada Kunumi. Academicamente, ele é aluno, pesquisador de doutorado em sistemas computacionais na UFRJ. Ele é graduado em engenharia civil, mas durante o mestrado em engenharia estrutural ficou completamente fascinado com algoritmos inspirados na natureza e aprendizado de máquina. Então, ele decidiu mudar de carreira e o campo de atuação também. Atualmente, seu projeto de tese visa a detecção de discurso de ódio no Twitter utilizando o processamento de linguagem natural, PNL. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, prazer. Primeiro, eu queria me apresentar. Como já dito, meu nome é Felipe, eu sou paraense, atualmente eu estudo doutorado na FRJ e trabalho como engenheiro de machine learning econômico, como foi descrito. Eu sou engenheiro civil, e porque eu estou falando de discursos de ódio e porque a gente chegou aqui, foi uma viagem bem longa, mas resumindo, eu fiz graduação na área, fiz mestrado na área de engenharia civil, só que eu vi que, socialmente falando, meu trabalho teria muito mais impacto nessa área de computação, além de eu ter uma afinidade maior com ela. Acho que é uma coisa bastante comum na área que a gente vive agora, são pessoas se descobrindo programadoras, se descobrindo cientistas de dados, porque a tecnologia está se difundindo, isso é muito interessante para todo mundo. Aqui na foto tem meu pai e eu. Agora vou me descrever melhor. Eu sou um preto de pele clara e meu pai era um preto de pele escura, e isso foi um fator muito decisivo na minha escolha de carreira, na minha perspectiva de vida. Aqui o Machine Learning, o ML, se junta com o PNL, processamento de linguagem natural, e a gente tem acho que provavelmente uma das coisas mais finas de tecnologia que a gente trabalha hoje, a gente vê trabalhos e vê aplicações científicas acerca disso. Basicamente um dos estados da arte, se trata de, a partir de textos, a partir de imagens, produzir classificações automáticas. Isso é o fino que se tem hoje. E no Python, a nossa linguagem amada, querida, e acho que é a linguagem que é mais democrática hoje em dia para aprendizado, e tanto para o meio acadêmico até para o meio não acadêmico, a gente tem essa linguagem como uma ótima linguagem de introdução, uma ótima linguagem de trabalho, uma ótima linguagem mesmo de democrática. A gente tem bibliotecas que podem ser utilizadas para combinar, para utilizar o NLP e o Machine Learning. Muitas pessoas já citaram o Pandas. O Pandas é justamente uma biblioteca para manipulação de dados. Não importa se o dado é tabular, normal, ou se o dado é um texto, o Pandas ainda assim é uma ferramenta muito útil. Já falando especificamente de processamento de linguagem natural, a gente tem a biblioteca NTK, que foi desenvolvida em Stanford. É uma biblioteca muito poderosa e é muito utilizada. Acho que se for procurar Python e processamento de linguagem natural, o NTK vai ser provavelmente a primeira coisa que você vai ver. Também falando de processamento de linguagem natural, a gente tem o Spice, que é uma ferramenta desenvolvida em Python, em Cython, que é o Python combinado com C. E também tem esse approach de linguagem natural, uma biblioteca que faz diversos tratamentos, diversas normalizações, o que é bastante interessante para a gente que quer trabalhar com processamento de linguagem natural. E a gente tem as bibliotecas mais populares de machine learning, efetivamente. Ou seja, eu tenho bibliotecas que manipulam meus dados, bibliotecas que processam meu texto, e tem bibliotecas que vão fazer a parte de inteligência, de fato, do meu processo. E as bibliotecas mais populares são o Scikit-learn, uma biblioteca com diversos algoritmos de machine learning, e o TensorFlow, que é quando a gente já está focado mais especificamente em rede neurais, quando os problemas já ficam um pouco mais complexos, a gente já começa a partir para a adoção de redes neurais.
Mas o que tudo isso tem a ver com o que eu estava falando? Quando tudo isso se mistura e quando a gente pode misturar machine learning com processamento de linguagem natural e uma causa social relevante. A gente pode falar disso, uma das principais pautas, e acho que é uma pauta que está bastante em voga hoje em dia, é justamente sobre discursos de ódio, liberdade de expressão, e como as coisas estão se misturando e como está muito difícil de filtrar coisas na internet. Qual o principal problema de discurso de ódio em redes sociais e na internet de forma geral? Basicamente, o volume. É humanamente impossível computar todo o volume de dados que é produzido em redes sociais, na internet de forma geral, comentários de fóruns. Então, surge a necessidade de automatizar esse processo. Ou seja, eu não posso mais ficar, por exemplo, eu estou no Twitter, eu não posso ficar lendo 100 mil comentários e ficar rotulando quais eles contêm ou não discurso de ódio. E isso é problemático e machine learning vem como uma solução para combater os discursos de ódio. E o que são os discursos de ódio, afinal? Esse é um ponto bastante discutido e é um ponto que ainda não se tem um consenso absoluto. Isso até chega a ser um problema. A gente tem trabalhos acadêmicos como o de Nobata, que dão um approach mais técnico sobre o que é um discurso de ódio, que é uma linguagem que ataca ou rebaixa um grupo, baseado em raça, etnia, região, origem, outras deficiências também. A gente tem um approach mais baseado na legalidade, que é, por exemplo, o presidente de Silva, que discursos de ódio também são compostos por discriminação, externalização, é uma manifestação de segregação baseada na dicotomia, como vocês podem ver, até a linguagem é um pouco mais rebuscada, porque é um conceito mais baseado na lei, foi tirado de um artigo de uma revista de direito. E a gente tem o conceito de discurso de ódio adotado pelas próprias empresas de redes sociais e empresas que permitem comentários. Eu trouxe 2 exemplos aqui do Twitter para provar que o que o Twitter necessariamente considera um discurso de ódio não é o que, por exemplo, uma pessoa consideraria um discurso de ódio, ou o Meta consideraria um discurso de ódio, o Instagram faz parte do Meta, mas outras redes sociais consideram um discurso de ódio. E isso é problemático. A gente não tem um conceito comum do que é discurso de ódio, muita coisa passa batido. A gente tem discursos... aqui eu tenho discurso xenofóbico, aqui embaixo eu tenho discurso machista, e esses discursos são produzidos de forma massiva e a gente não tem como acompanhar humanamente. E, como eu disse, toda a ideia de machine learning NLP nesse trabalho que é justamente ver como combinando machine learning e processamento de linguagem natural, a gente pode sanar esse tipo de problema, identificando discursos de ódio e, se possível, identificando as pessoas que cometeram tais discursos de ódio. Aqui eu apresento o trabalho de Fortuna, que ela fala sobre a detecção de discursos de ódio baseado em classes hierárquicas. A Fortuna é uma pesquisadora portuguesa que trabalhou com um banco de dados de texto em português. Fortuna é considerada uma das pioneiras no processamento de linguagem natural em português, é bom destacar, e pioneira nessa parte de estudo de discurso de ódio. A tese de doutorado dela é extremamente abrangente, e ela estudou um dataset muito grande, e ela teve a sensibilidade de trabalhar com um grupo que era plural, diverso. Porque um dos principais problemas que a gente trabalha com processamento de linguagem natural e machine learning é justamente a pluralidade de quem está trabalhando com a gente. A sensibilidade de perceber e de rotular de certos discursos que para outras pessoas passaram despercebido. E isso foi bastante importante, ela estabeleceu um padrão que até hoje que é muito discutido e muito reproduzido, de trazer um maior número de pessoas de diversidade para trabalhar nos nossos artigos, nossos trabalhos acadêmicos. E o que ela percebeu? Ela percebeu
é um trabalho de doutorado, é um trabalho bem longo e bastante interessante, e ela tirou vários insights sobre isso, sobre os padrões de discurso de ódio. Mas um dos que eu mais destaco é como as pessoas se portam, como os discursos de ódio são, o formato, o tamanho do discurso de ódio. Eu tenho uma figura aqui em cima que mais ou menos mostra a distribuição do número de palavras dos discursos de ódio. Basicamente, essa figura me diz qual é o tamanho, mais ou menos, de um discurso de ódio, dependendo do discurso de ódio. E a gente pode ver que a gente tem discursos de ódio que costumam ser mais elaborados, como o de sexismo, e temos discursos de ódio que são palavras mais chulas, mais diretas, são discursos curtos e bem diretamente ofensivos, como a gente tem discursos baseados em racismo e religião, por exemplo. A gente tem discursos que são mais curtos e mais efusivos. E dentro desse trabalho, Fortuna também nos apresenta uma possibilidade de identificar esses discursos utilizando machine learning e processamento de linguagem natural como forma de identificação automática desses discursos, o que é maravilhoso, porque significa que a gente tira o aspecto humano, que é humanamente, como eu disse, humanamente impossível identificar, por exemplo, o número de discursos de ódio no Twitter, e cria algoritmos que eles sim podem identificar um grande volume de dados. E a gente tem aqui as métricas, aqui um gráfico apresentando as métricas, e todas as métricas de Coriace e Recall dessas classificações foram bem altas, com exceção do Repart, todas as métricas foram bem altas. E a gente usou algoritmos relativamente simples, ela nem chegou a usar efetivamente redes neurais. Então, a gente pode criar soluções que são de baixo custo computacional e que podem efetivamente identificar um número bem grande de diferentes discursos de ódio, que é muito interessante para pesquisadores e até para as próprias empresas que têm esses ambientes poluídos por discursos de ódio. Aqui eu tenho um trabalho já brasileiro que basicamente ele estudou um pouco do período de impeachment da presidente Dilma e um pouco de como as características linguísticas desses discursos feitos dentro do impeachment da Dilma. Basicamente o estudo de discursos, entender como esses discursos podem ser classificados, automatizar essa classificação, e como a gente pode, por exemplo, identificar discurso de ódio de pessoas que estão em cargos de deputado, em cargos de senadores e algumas outras pessoas com cargos públicos altos, e o tipo de discursos que elas fazem e a associação de palavras que elas fazem. O trabalho de Souza ele é muito interessante porque ele apresentou um padrão de discurso de pessoas que votaram a favor do impeachment da presidente. A gente vê claramente que tem palavras que, teoricamente, não deveriam estar num cunho legislativo, foram usadas. A gente tinha muita citação à família, muitas palavras que representavam dignidade, enfim. A gente teve um padrão de linguagem muito característico nesse período. Eu tenho a versão em português e inglês aqui dessa nuvem de palavras que caracteriza os discursos feitos durante o impeachment da presidente Dilma. E, basicamente, um dos objetivos de Souza era justamente, através do discurso, sem necessariamente pegar o voto, entender se a pessoa era ou não a favor do impeachment. E, dada a linguagem usada pelos deputados e pelos deputados, foi altamente fácil de identificar quem era contra e quem era a favor. Essa parte de análise de sentimentos é uma das partes mais utilizadas até por empresas que querem entender se alguém é favorável ou contra ao seu produto, só que aqui a gente está aplicando para impeachment, ou seja, se através do discurso eu posso entender se o deputado
é favorável ou contra o impeachment. Souza aplicou o SVM, que é um algoritmo relativamente popular e simples de implementar, de baixo custo computacional. Então, novamente, processamento de linguagem natural e machine learning são alternativas viáveis e muitas vezes de baixo custo computacional. Ou seja, eu posso, através de processamento de texto, eu posso fazer bastante coisa. Aqui o trabalho de Almeida, esse já está mais relacionado às eleições. Basicamente, o objetivo de Almeida, trabalho brasileiro também, era justamente identificar discursos de ódio em comentários curtos. Esse trabalho em particular estava focado nas eleições de 2018, foi uma época bem conturbada em termos de discursos, a internet estava fervilhando e eram ofensas de vários tipos, e o processo que Almeida apresentou foi bastante interessante, porque em vez de processar textos muito grandes e tentar identificar a posição, de identificar discursos de ódio nesses textos, Souza trabalhou com discursos com frases pequenas. E teve resultados muito bons. Aqui eu apresento a matriz de confusão do algoritmo que Souza utilizou, e claramente teve resultados muito bons, muito positivos, que provam que a gente pode, de novo, aplicando o processamento de linguagem natural e aplicando o machine learning, a gente pode ter resultados de baixo custo que podem combater esses discursos de ódio, seja em redes sociais, seja em comentários de fórum, e de forma bastante acurada e com precisão também bastante alta. E, já indo para as conclusões, fui muito técnico durante a apresentação dos artigos, porque são artigos técnicos, mas vamos recapitular por que a gente está aqui e por que o AfroPython, por que essa palestra no AfroPython. Basicamente, discursos de ódio se tornaram uma nova pandemia no Brasil e, na verdade, no mundo. Como eu disse, bato nessa tecla, é humanamente impossível a gente processar o número de dados produzidos textualmente, em áudio e mesmo em vídeo que contém discursos de ódio. Nesse contexto, o machine learning ele serve justamente para tentar resolver esse problema. Machine learning não é a solução para a erradicação de discursos de ódio na internet. Com certeza não é. Os discursos de ódio na internet são só um sintoma de um problema social mais grave, mais profundo, e que acredito eu que ainda não tem solução nos próximos anos. Mas, contudo, é bom destacar que, à medida que o número de discursos de ódio cresce na internet, discussões como a liberdade de expressão também cresce na internet, o número de pesquisas e o número de trabalhos, mesmo corporativos, para sanar esse problema, também cresce. E por que isso cresce? Por que isso está acontecendo? Os trabalhos que eu apresentei anteriormente são trabalhos feitos por mulheres, algumas negras, e por uma mulher portuguesa, mulheres brasileiras, que trabalham justamente focado em discursos e em perspectivas que antes não eram trabalhadas. E por que isso acontece? Por causa da diversidade. A diversidade acadêmica vem crescendo. Nosso público, o público normal de uma faculdade, uma universidade, até 20 anos atrás, era majoritariamente branco, de homens, e à medida que a diversidade na universidade cresceu, a diversidade das pesquisas também cresceram. E agora a gente está olhando para perspectivas de coisas que a gente não olhava antes. Agora a gente está olhando para discursos de ódio justamente porque tem pessoas na academia, em empresas, que notaram que tem alguma coisa errada aqui. E essa diversidade é uma diversidade realmente muito abrangente. Agora a gente tem pessoas cientes, pessoas não cis, não hétero, empresas, a gente tem cargos importantes, e essa diversidade é justamente que faz o crescente número de pesquisas aumentar e justamente
a qualidade de trabalho também aumentar. Diversidade não é só uma coisa para vender, é uma coisa que efetivamente traz resultados, tanto acadêmicos como corporativos, e esses trabalhos de identificação de discursos de ódio são justamente a prova de que aumento da diversidade no mundo acadêmico e no mundo corporativo está trazendo justamente essa nova ótica de percepção e de combate a discursos de ódio, o que eu acho particularmente muito interessante, e acho que me insiro também nesse contexto, justamente porque eu estou numa universidade, eu sou uma pessoa preta de pele clara e tenho uma perspectiva, sou nortista, e tenho uma perspectiva do mundo, e acho que ela também contribui justamente para a identificação de discursos de ódio, para pensar diferente em relação a como aplicar machine learning, como aplicar o processamento de linguagem natural. E é isso. Aqui estão as minhas referências. Obrigada, viu, Felipe, pela tua excelente explanação e apresentação. Foi realmente muito interessante te ouvir. Tu trouxe, enfim, várias referências para a gente. A gente te parabeniza pela excelente palestra, viu? Muito obrigada por contar com a gente. Obrigado.